Globo Esporte. Oferecimento Oi Fibra, a internet que muda a sua internet. Muito boa tarde para você. Que clássico foi esse no Maracanã, meu irmão? Ainda hoje a reportagem de um Flamengo e Vasco que vai ficar mesmo na história, né? Agora vamos falar de Fluminense, hein? Vai pegar o Atlético Mineiro sábado, precisa muito vencer para sair da zona do rebaixamento. Em pouco mais de 20 dias, 6 decisões. A primeira no sábado, contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Na luta contra o rebaixamento, o Fluminense terá 3 jogos em casa. O Maracanã voltar a ser um aliado, o aproveitamento precisa melhorar. Em 16 jogos como mandante no Brasileiro, foram 5 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Menos de 1 gol marcado por jogo. Sem Muriel, que operou a mão esquerda e não joga mais este ano, Agenor e Marcos Felipe disputam a vaga no gol. Agenor, que foi titular em 10 jogos na temporada, tem a preferência do técnico Marcão. O Fluminense também não terá outro jogador que é referência no time, o lateral esquerdo Caio Henrique, que está com a seleção olímpica. O substituto vai ser o Ourinho. Nos 2 jogos em que ele atuou como titular, o time não levou gols. Foi na vitória contra o Bahia e no empate com o Cruzeiro. Olha que substituir o jogador mais regular do time não é fácil. Temos características parecidas. E o meu comportamento vai ser o mesmo. Pensar em primeiro defender, para depois atacar, ajudar lá atrás para a gente não tomar gols. Botafogo vai jogar contra o Atlético Paranaense domingo. Você pode ver ao vivo no Globoesporte.com na internet, com o Alberto Valentim buscando o time ideal. No início do treino, o Valentim parecia distante. Respirava fundo, caminhava sozinho, talvez pensando em como equilibrar as coisas no Botafogo. Afinal, a situação não é das mais cômodas. Desde a apresentação do técnico há um mês, o time fez 7 jogos, 5 derrotas e só 2 vitórias. Diego Souza! Sofreu mais do que o dobro de gols marcados. Isso mesmo com uma mudança na postura da equipe. Às vezes nós estamos tendo menos posse de bola, mas estamos sendo mais agressivos, criando mais chances de gols, coisa que não estava acontecendo no trabalho anterior. Ao longo do último mês, o torcedor do Botafogo se acostumou a ver diversas mudanças em campo. A cada rodada, um time com novas peças. Foram 7 escalações diferentes em 7 jogos e a alternância vai continuar na próxima partida. Titular na última rodada, o jovem lateral esquerdo Yuri tomou o 3º amarelo e não joga domingo. Mais mudanças para um técnico que tem menos de um mês para garantir o Botafogo na primeira divisão. E o Brasil ganhou mais medalhas hoje no Mundial de Atletismo Paralímpico. Fernando Saraiva. O Brasil conquistou mais 3 medalhas no penúltimo dia do Mundial de Atletismo Paralímpico aqui em Dubai. Beth Gomes ganhou a medalha de ouro no lançamento de disco na classe de cadeirantes, com o recorde mundial, 16 metros e 89 centímetros. A Beth é a atleta mais velha da delegação brasileira, com 54 anos. Dei o meu melhor, eu entrei bem consciente na prova, fui lá e fiz a lição direitinho de casa.
Ouro também para Cícero Nobre, no lançamento do dardo, na classe para atletas com algum tipo de deficiência em membros inferiores. O Cícero também quebrou o recorde mundial da prova. E a Marivana Nóbrega ganhou o bronze no arremesso de peso para paralisados cerebrais. O Brasil chegou à marca de 36 medalhas, sendo 14 de ouro, segue em segundo lugar no quadro geral de medalhas, atrás apenas da China. E amanhã, no último dia, há 3 finais com brasileiros aqui em Dubai. E aí o Rodrigo Parreira acabou de conquistar a prata no salto em distância para paralisados cerebrais. Praia de Nazaré, em Portugal, lugar das maiores ondas do mundo. Esse é o brasileiro Pedro Scooby e está prestes a passar o maior susto da vida dele. Nunca passei por uma situação nem perto disso na minha vida. Scooby foi engolido por uma onda de mais de 15 metros. Sumiu no meio da espuma branca. Pouco mais de 1 minuto submerso até ser resgatado. Tô cheio de dores no corpo. Nossa, entrei numa máquina de um triturador. Baita de um susto. Mas o Scooby tá bem e pronto pra outra. Tô vivo, né? Ainda bem, né? E no próximo bloco vamos falar de seleção brasileira de Fórmula 1 e ainda hoje o jogo no Maraca, né? Do lado do Flamengo, o Mr. Clássico Bruno Henrique fez mais uma vez. E do lado do Vasco, o Pikachu fez essa jogada maravilhosa. Lance que terminou em pênalti e gol dele. Você tá ligado que domingo tem o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 ao vivo na Globo, 2h10 da tarde? Pois é, o jovem Charles Leclerc, de 22 anos, esse fez uma ótima temporada de estreia na Ferrari e o Reginaldo Leme conversou com ele. O sorriso e o jeito simples de Charles Leclerc vem encantando a Fórmula 1. O talentoso piloto nascido em Mônaco há 22 anos viu pela primeira vez os carros da janela da casa de um amigo e se encantou pela Ferrari. Desde que eu era pequeno, eu vi Fórmula 1 de uma varanda em Monte Carlo. Eu sempre procurava aquele carro vermelho. Leclerc não se assusta com nada, nem por correr contra Hamilton, nem por enfrentar como companheiro de equipe um tetracampeão Sebastian Vettel. Durante 9 corridas seguidas, ele largou na frente de Vettel. Tive um bom período em que eu andava bem na classificação, mas nesses momentos você não pode relaxar. É quando você tem que fazer o contrário, para melhorar. É nesse momento de dificuldade que as pessoas trabalham mais para se recuperar. O trabalho deu resultado. As vitórias até demoraram, mas vieram. Até agora foram 2. A primeira, Spa-Francorchamps. E a segunda, esta aconteceu em pleno Templo de Monza. Foi impressionante, ainda mais em Monza. Foi uma emoção forte e não poderia imaginar nada melhor. Agora Leclerc está no Brasil, um circuito em que ele brincava no videogame e conheceu de fato no ano passado. Só que neste fim de semana o desafio vai ser maior ainda. O motor quebrou na corrida passada e ele sofreu uma punição por troca de componentes, que o levará a perder posições no grid. Mas Leclerc se inspira no grande ídolo dele e dos brasileiros para fazer mais uma grande corrida. O Senna sempre foi meu ídolo, mesmo que eu não tenha tido a sorte de vê-lo correndo de verdade. Meu pai sempre foi um grande fã do Ayrton, então eu vi todos os vídeos na internet. Oh, dá saudade, hein? Olha só, amanhã tem Brasil e Argentina, amistoso, né? Nunca é um amistoso, Brasil e Argentina, e você vai ver ao vivo na Globo. Gabriel Jesus vai estar em campo, hein? Para desespero deles. Qual a melhor estratégia para enfrentar a Argentina? A escalação ideal? O pensativo professor conhece bem essa sensação. Vai ser o seu 5º clássico, o adversário que mais se repetiu na era Tite. Enquanto cumprimenta os seus convocados, o treinador sabe que do lado de lá estará o melhor deles. Lionel Messi volta depois de cumprir suspensão nos últimos 4 meses.
No caso da seleção brasileira, a maior estrela da atualidade não veio. O Neymar ainda se recupera de uma lesão na coxa. Mas está presente aqui um outro atacante que traz péssimas lembranças para os argentinos. Gabriel Jesus foi o destaque do último encontro. Mineirão, valendo vaga na final da Copa América, só deu ele. Gol e assistência. O artilheiro do Brasil no ano, com 7 gols, está pronto para mais um clássico. Desde que o Tite assumiu, acho que eu joguei todos Brasil e Argentina, né? Ganhei 3 e perdi um jogo bom. Tomara que seja um espetáculo e que, óbvio, a gente possa sair vitorioso. Sem Neymar, fica sempre aquela dúvida de quem joga. Na seleção brasileira, a renovação é constante e nessa convocação, os atacantes novatos são o Rodrigo e o Wesley. Estreia para uns, figurinha repetida para outros. O fato é que um Brasil e Argentina nunca é apenas só mais um jogo para se colocar no currículo. E hoje a molecada do Brasil vai brigar pela vaga na final da Copa do Mundo Sub-17. O adversário é a França, time forte. Você vê ao vivo no Sport TV, 8 da noite. E já tem um jogaço no Maracanã, né? Teve caneta do Pikachu no Mari, meu amigo. E 2 gols do Bruno Henrique, o Mr. Clássico. Aí teve provocação quando acabou o jogo também. Se o treinador do River assistir o jogo, acho que ele vai tirar proveito desse jogo aí. Só deixar um recadinho, nós estamos brigando pro título e eles eu não sei o que eles estão brigando. Chegou a hora, gente. Vamos falar de Flamengo 4, Vasco 4. 8 gols no Clássico. Com esse empate aí, o Flamengo não pode mais ser campeão brasileiro nessa rodada. Precisava vencer o Vasco e o Grêmio e o Palmeiras tropeçar no domingo, né? Só que era clássico, né? Flamengo e Vasco, sempre jogo duro de ontem, foi histórico no Maracanã. Beleza, a gente poderia resumir esse clássico dizendo que teve 8 gols, virada, revirada, dancinha, provocação, gol no apagar das luzes e tensão do início ao fim. Ok? Pode terminar a reportagem? Poderia, se esse fosse um Flamengo e Vasco qualquer. O que definitivamente não foi. Um jogo pra história! Jogaço, cara, jogaço. Um excelente jogo. A equipe tá de parabéns pelo desempenho. Tá aí entre os 3 melhores jogos do campeonato. A lua cheia arrumou uma vista privilegiada. O Gabigolzinho também. Artilheiro, certo? Sim. Campeão também? Sim. Natural a empolgação, né? A taça parece ser questão de tempo. Falando nele... Dúvida rápida. De quê? O que você consegue fazer em 38 segundos? Eu acho que muito pouca coisa. Só passar uma foto só. Só dá pra transmitir uma. O que você consegue fazer em 3 minutos? O que eu consigo fazer em 3 minutos? É tempo não é tempo ao mesmo tempo. Um monte de foto aqui. É só ter um gol aqui na frente. E teve, logo aos 38 segundos. Que lance do Renier! Tocou pra trás, Gabriel, Everton Ribeiro! Gol! Renier ligou a máquina de costura e Everton Ribeiro terminou o bordado. 38 segundos, gente. Segundos. Foi muito rápido. A gente não esperava esse gol aí, tão rápido assim, né? Aí muita gente pensou, prepara o salão que vai ter mais um baile rubro-negro. Aí é que tá, não foi o que aconteceu. O Vasco se manteve de pé, foi tentando, até que empatou aos 33 minutos. Rossi levantou buscando o Raul de cabeça, a bola Marrone! O Marrone chega fuzilando para estufar a rede do rubro-negro. No início da jogada, o Danilo Barcelos faz uma falta no Rafinha. Na minha interpretação, é falta. O lance segue e aí sai o primeiro gol do Vasco. Gol de Marrone, o terceiro dele no Campeonato Brasileiro. Eu vi que eu já estava com a marcação, mas eu consegui finalizar o mais rápido possível. E fez o segundo 3 minutos depois. Como o gol deles foi muito rápido, a nossa reação também foi muito rápida. E essa jogada merece ser detalhada. Conta pra nós, Luiz Roberto. Pikachu tentou o drible, que lance do Pikachu! Foi pro chão, é pênalti! Que lance do Pikachu! Espetacular! Olha isso! É o lado poético
crítico do jogo. E foi mais um improviso, não tinha o que fazer porque não tinha mais opção de jogadores do meu lado, né? Antes da cobrança, Diego Alves tratou de trazer uma lembrança a Pikachu. De agosto, quando o Diego defendeu 2 pênaltis em Brasília, um deles do Pikachu. Ele veio pra mim e falou, ó, de novo eu e você, né? Só que na primeira vez ele conseguiu me destabilizar, né? Não conseguiu ontem. Virada, que se manteve até os acréscimos. Quando rolou uma cobrança de falta ensaiada do Flamengo. Gabriel, pé esquerdo pro Rafinha. Rafinha bateu cruzada, bola desviada pelo Danilo. Gol! Ué, Rafinha tá imitando alguém. Você tá lembrado? A dancinha de Edmundo na semifinal do Brasileirão de 97, quando ele fez 3 gols no Flamengo. Foi legal que ele fez contra o Flamengo, né? Então isso aí foi bacana pra repetir esse gesto aí. Ele era um grande jogador. Saiu na hora ali, apareceu e ficou legal. Valeu pelo empate, pela provocação, mas o juiz deu contra. Só no primeiro tempo, 4 gols. Havia todo o segundo pela frente. É tempo, né? É tempo. É tempo. É tempo e não é tempo ao mesmo tempo. Tempo, acredite, pro Vasco fazer o terceiro. Jogada construída toda do lado direito. O Rossi rola açucarada. O Marco Júnior vem completamente livre. Só teve o trabalho de empurrar pro fundo do gol rubro-negro. E realizei mais um sonho, dentre vários já que eu realizei esse ano de 2019. Mas esse ano, Marco Júnior, tem outro dono. O nome dele? Bruno Henrique. 3-3. Sabe de quem? Do Mister Clássicos. O contra-ataque foi a 1000 por hora. Bruno ainda mandou por cima após a furada de Gabigol. Incrível! A bola ficou procurando o Gabriel e o Bruno. Mas mandou pra dentro logo depois. E com um estilo... Um sem pulo simplesmente espetacular no Maracanã. 35. Outra virada. A bola procura o cara. Agora são 11 gols em 12 clássicos. Que jogo é esse, meus amigos do Brasil? Bruno chegou a 18 gols no Brasileirão, 3 a menos que o artilheiro Gabigol. O 4-3 tinha o maior jeito de golpe de misericórdia. De onde é que o Vasco ia tirar forças para reagir? De um tanque que entrou no segundo tempo. Ribamar usou o corpo para se proteger e finalizar. Que defesa do Diego Alves! E depois para subir aos 47 e mandar para a rede. Lucas Ribamar subiu para empatar um jogo histórico no Maracanã. 4-4. Uma sensação incrível, né? O empate foi bom, tem que valorizar o empate. Que jogo, senhoras e senhores! Que não terminou no apito final. Teve confusão. O gerente de futebol do Vasco, André Souza, atingiu a perna de Gabigol. Veio e me deu um tostão, né? Então não entendi muito bem o que aconteceu, ele me agrediu sim. Teve ainda recados. Só deixar um recadinho, nós estamos brigando por título e eles eu não sei o que eles estão brigando. Então a gente tem que ter cabeça no lugar, porque nós estamos em outro patamar. Respondido. Nós não brigamos pelo título, brigamos realmente para não cair, para manter o Vasco na primeira divisão. Mas acima de tudo, nós honramos a camisa do Vasco como eles honram a camisa do Flamengo. Então isso tem que ter esse tipo de respeito na hora de você falar alguma coisa. E mais provocação. Se o treinador do River assistir o jogo, acho que ele vai tirar proveito desse jogo aí. Ou então pegar o telefone do professor, dar uma ligada antes da final. E assim foi, o clássico de 13 de novembro de 2019. Algumas luas cheias virão. Os Gabigolzinhos vão crescer. E a gente ainda lembrará desse Flamengo e Vasco. Que jogo!